Atlético 0, Juventude 0. Ê, Galo! Ê, Galo! Que joguinho ruim do Galo ontem na Arena MRV. Com mais de 26 mil torcedores, jogo às 9h30 da noite, Atlético e Juventude fizeram um jogo muito ruim, 0-0, com o Galo perdendo um caminhão de gols. Partida marcada pelas várias chances desperdiçadas pelo atacante Rony. A torcida ficou na bronca com o Rony. No primeiro tempo, logo aos 8 minutos, cruzamento de Gustavo Scarpa. O Rony cabeceou, bem até, só que a bola bateu no pé da trave do Juventude. Já aos 42 minutos, Rony de novo, livre na cara do gol. Cabeceou, mas o goleiro Jandrei defendeu. O juiz até marcou impedimento no lance que foi desperdiçado pelo atacante do Galo. Na segunda etapa, 3 minutos, Rony de novo mandou a bola na trave. Já na reta final, 43 minutos, ele novamente, Rony, o Jandrei tirou com a ponta dos dedos. O goleiro do Juventude salvou o time deste empate, segurando este empate fora de casa, 0-0 Atlético e Juventude. Com esse resultado, o Galo é o 13º colocado, 29 pontos. Vamos trazer a repercussão do jogo. Os jogadores, conversei com alguns deles após o jogo na Arena MRV. Mas primeiro, quero te ouvir, Caixa. Outro jogo ruim que você transmitiu do Galo na Arena MRV. Convenhamos, né? Time dentro do Z4, Juventude, muito limitado. E o Galo tropeça de novo no Campeonato Brasileiro. Caixa, Mário Henrique, e a sua análise de Atlético 0, Juventude também 0. Foi um sonoro 0-0, né? Sonoro porque o Atlético não conseguiu chegar, não conseguiu meter a bola na casinha, não conseguiu fazer o seu gol. Torcida cantou, torcida gritou, fez mais uma vez o seu papel, né? Mas não basta isso para o Atlético vencer o jogo. Não bastou só isso. O Atlético começa o jogo com muito entusiasmo, com muita vontade, e não pode, diante de um Juventude, né, que é um time que tem muita dificuldade no campeonato, principalmente jogando fora de casa. Eu acho que o Atlético, mesmo com os desfalques que teve hoje, tinha a obrigação de vencer. Porque o Juventude, a gente viu, gente, não consegue jogar bola. Na reta final do jogo aqui, eles podia armar o contra-ataque, eles chutavam a bola para fora, para a bola ir longe, para eles ganharem mais alguns segundos e o jogo terminar. O Rony teve uma cabeçada que casqueou na trave no primeiro tempo, outra no segundo, depois teve mais uma chance que ele bateu, poderia ter batido melhor, e numa outra que ele não dominou. E depois entra o Renier, que também entrou mal no jogo e também não domina. E o Atlético acaba não conseguindo fazer o gol. Elegemos aí Scarpa melhor em campo. É o mais sóbrio, é o mais lúcido, é o que ainda produz alguma coisa de um Atlético que volta a jogar mal de novo. Biel mostrando também dificuldades. O Bernard com entusiasmo correu enquanto deu. Menino e Natanael entraram completamente perdidos. Dudu pouco acrescentou. Dos males, vamos dizer o menor, é até ruim dizer isso, né? Mas é um pontinho num brasileiro que o Atlético briga nesse momento na parte de baixo da tabela. Mas perdeu uma grande chance hoje de fazer mais 3 pontos, de voltar para o campeonato. E vida dura no próximo sábado, que é contra o Fluminense. Boa, Caixa, Mário Henrique conosco no Rádio Esportes. Vamos ouvir os personagens do jogo. Após a partida na Arena MRV, eu conversei com alguns jogadores do Galo. Rony foi o principal. Aliás, digno de tirar o chapéu à personalidade. O Rony, diferente de muitos jogadores, hein? Muitos fugiram dos microfones ontem. O Rony não. Personagem principal pelas oportunidades desperdiçadas. Eu conversei com o Rony e ele falou sobre a fase. O Rony não marca um gol há 4 meses. 4 meses que o Rony não balança as redes. E ele fala da sua fase bem ruim com a camisa do Galo, hein, Rony? Eu não vou dizer que é sorte, porque eu não acredito nisso, né? E eu acredito que botou um pouquinho mesmo de capricho ali na hora, né? Ontem eu fiz um gol da mesma forma, do mesmo jeito no treino, e eu fui tão confiante pra bola pra só deixar ela bater no meu pé ali no lance. Infelizmente ela acabou subindo, pegou na trave, e a gente sabe que muitas das vezes quando isso não acontece, as pessoas acham que é uma fase,
E eu falo, porque é uma maré que uma hora ela tem que acabar, cara. Uma hora a gente que vive ali na frente, vive de gol, a gente sabe como funciona isso. E quando as coisas não acontecem, você tem que continuar trabalhando, tem que continuar treinando. E quando a bola não entra, você tem que ir lá, treinar ela de novo. E é isso que eu vou continuar fazendo, né? Vou treinar, amanhã eu vou, né, recuperar, mas depois de amanhã já vou começar, né, a trabalhar ainda mais para que quando tiver oportunidade eu possa, né, botar a bola lá para dentro. Tive 2 oportunidades, as 2 pararam na trave, uma parou no Jandrei. Então eu sei que com continuar, as coisas vão começar a dar certo. Rony, você está visivelmente abatido, não poderia ser diferente. São 4 meses sem marcar, né? E aí eu queria saber um pouco do seu psicológico. Como é que fica a mente em meio a isso tudo? Turbulência, você está ganhando confiança do Sampaoli, tem te dado jogo, né? Tem te dado oportunidade. Como é que tá a sua cabeça? Como é que tá o psicológico daqui por diante? Com 4 meses pro atacante, né? Jogando numa camisa pesada como a do Atlético é muita coisa. Sim, é bem duro, né? Quando você não consegue fazer os golzinhos que você tem que fazer, né? Agradecer o professor pela confiança. Eu sei que ele tem confiança no meu trabalho e fico feliz por isso, né? Tenho a confiança de cada atleta também e fico mais feliz por isso, porque todos acreditam em mim e minha família também acredita em mim, isso é o mais importante. E a minha cabeça está muito tranquila quanto isso, né? A gente sabe que quando tem essa pressão psicológica, você fica agoniado, você fica querendo fazer as coisas e as coisas não acontecem. Como eu falei ali agora há pouco, entreguei minha ansiedade para Deus e isso está muito mais tranquilo e é lutar. Eu vou continuar lutando, eu vou continuar tentando e eu sei que numa hora as coisas, é possível que a bola numa hora não vai entrar, né? Ali cabeceei a bola olhei, assim, a bola já ia pro gol e a bola bate na trave e sai, mas faz parte. A gente que é atleta vive disso e sabe a pressão que nós temos e temos que continuar trabalhando, temos que continuar lutando. Eu particularmente sou muito tranquilo com isso e sei o que eu já passei desde a minha infância até chegar aqui hoje no Galo, então não é uma má fase que vai tirar a minha paz e muito menos abalar meu psicológico. Rony, que maré, que zica, hein, Rony? O Igor Gomes também, conversei com ele após a partida, ele lamentava o empate. Ô, Igor Gomes, na boa, né? Empatezinho com sabor de derrota, amigo. A sensação bem estranha, na verdade, acho que produzimos para ganhar, não fomos eficientes no último terço. Acontece, cabeça bem centrada, a gente sente bastante porque era um jogo que todos nós pensávamos em ganhar, sabemos da importância desses 3 pontos, mas faz parte do jogo, faz parte do game, ter cabeça boa que a gente tem outro desafio muito, muito grande agora no fim de semana. Você acha que é fatalidade, é mais treinamento, é mais concentração? Porque o time hoje até criou boas oportunidades ali e não foi feliz na conclusão. Não, na verdade criamos bastante, ao meu ver, faltou caprichar. Acho que tivemos bola na trave, bola no travessão, bola que passou perto. É lógico, cada vez que você treina mais, você vai precisar de menos chances pra fazer. Mas, enfim, não vou crucificar ninguém, acho que todo mundo tá sujeito a errar. Mas a gente vai trabalhar sempre para acertar cada vez mais e esses pequenos detalhes que eu falo que faz a diferença da gente buscar esses 3 pontos e ganhar esses jogos onde realmente faz com que a gente mude o patamar do time. Tá na hora, né? Tem que mudar esse patamar urgente. O Galo desperdiça muitas oportunidades. O técnico Jorge Sampaoli analisando o empate de ontem. Galo e Juventude 0-0 em Sampaoli. Fue un partido que el time dominó de principio a fin. Creo que fue el mejor juego de que yo estoy aquí en el dominio sobre un rival. Faltó la contundencia que con la densidad de jugadores que tenía el equipo rival en su área costó un poco, pero de igual manera tuvimos muchas chances y no tuvimos. Así es el fútbol, por ahí no tuvimos la posibilidad de ganar un partido que merecíamos ganar por mucha diferencia. Nesses jogos agora, o Atlético teve uma sequência sem sofrer gols. O que você vê neste período do seu trabalho
O que está precisando mais evoluir? Você batia na tecla, né, falava muito da questão ofensiva. ¿Ainda segue siendo a sua principal preocupación? La contundencia, básicamente. Mejoramos la contundencia defensiva y todavía no encontramos gente que nos dé gol. O sea, estamos muy bien en la pelota parada, mejoramos defensiva y ofensivamente, pero en el gol necesitamos que aparezcan los goles de la gente que está en el último tercio. Si no va a ser muy complicado como hoy, o sea, un dominio total y un aplastamiento total sin contundencia. O técnico Sampaoli também fala sobre a dificuldade do sistema ofensivo do time do Galo no primeiro tempo. Até que chances o time cria, mas não pagou de jeito nenhum, Sampaoli. Primer tiempo nosotros pedíamos que caiga un poco a la banda izquierda porque los tres volantes de él estaban muy fellados, entonces necesitábamos recibir con Bernard por derecha y con Biel por izquierda y estirar un poco más a Caio Paulista y a Scarpa. Pero cubrió el ancho con línea de 5 y con 3 volantes, entonces la única manera de tener gente libre era en la banda, por eso recurrimos ahí. Con respecto a lo defensivo, creo que grupalmente la línea defensiva y la mitad de la cancha, y Alan Franco es uno de los artífices de eso, hemos obtenido mucha solidez y bueno, ahora hay que tratar de mejorar en la otra parte y intentar levantar jugadores que nos den la capacidad de la contundencia. O sea, nosotros hoy generamos muchísimo como para ganar un partido muy claramente y lamentablemente no se pudo. Sampaoli vai ter que encontrar soluções aí pro ataque do Galo. Ô, João Vitor Xavier, o empate ruim do Atlético, desperdiçando mais 2 pontos no campeonato. Tinha aquela esperança, né, do Galo emendar 3 vitórias consecutivas, o que não aconteceu no ano. O Atlético em 2025 ainda não ganhou 3 jogos seguidos. João Vitor Xavier, momento do Galo e esse empate ontem 0-0. O joguinho ruim, viu, João? Um abraço. Um abraço, Thiago. Foi mais uma atuação ruim do Atlético. O Atlético muito aquém daquilo que poderia estar. Eu estou muito preocupado, Thiago, com a eficiência do ataque do Atlético. E olha que não faltou investimento para o Atlético, para o seu ataque. Contratou Júnior Santos, contratou já no ano passado o Bernard, contratou o Rony, contratou o Ranieri e a coisa não funciona. O Atlético continua Hulk dependente. Se o Hulk joga bem, o ataque pode funcionar. Se o Hulk não joga bem ou se o Hulk não joga, como foi o caso de ontem, aí a coisa complica para o Atlético. Complica tanto que depois do jogo o Sampaoli disse que se o Hulk tivesse jogado, provavelmente o resultado seria outro. Mas isso é muito pouco para o Atlético pelo investimento que o Atlético tem. O time do Juventude é um time muito limitado, certamente dos piores times desse campeonato brasileiro, tem uma chance enorme de cair para a segunda divisão do campeonato brasileiro, um time que não fez mal a ninguém no Brasileirão, e nem assim o ataque do Atlético conseguiu ser eficiente. Aliás, Thiago, tô para falar sobre o Rony, viu? O Rony é aquele mesmo Rony que quando o Atlético teve um problema financeiro, notificou o clube para poder sair e jogar em outro lugar. Eu acho que está na hora do Atlético notificar o Rony para perguntar quando ele vai jogar pelo clube, viu, Thiago? Porque quem muito cobra, muito tem que ser cobrado. O jogador tem todo o direito de ter o salário em dia. Isso é uma obrigação do clube. Agora, o jogador também tem a obrigação de entregar um pouquinho mais em campo. E o Rony não está entregando absolutamente nada. O Rony não faz mal a um time de velhinhas, viu, Thiago? O Rony não está jogando absolutamente nada. Então o Rony podia ter, para jogar pelo Atlético, a mesma disposição que ele teve para notificar o clube quando o salário estava atrasado, viu? Tá na hora de mostrar a bola, viu, Rony? Não está jogando absolutamente nada. Não só o Rony, como o ataque inteiro do Galo, viu, Thiago? O Rony, especialmente ontem, numa noite muito infeliz. João, meio-dia com mais 6 minutos. Alexandre Simões, também conosco no Rádio Esportes. Ô Simões, o Juventude não ficava sem tomar gols desde julho. Desde julho que o Juventude não fazia uma partida no Campeonato Brasileiro sem sofrer gols.
foi contra o Sport Recife, né? Que é a baba aí do campeonato, é o bônus do campeonato, que o Juventude não tomou gols. De lá pra cá, todos os jogos, o Juventude tomou gols. Aí vem o ataque do Galo e consegue passar em branco. Simões, estava ontem na Arena MRV, eu vou te falar, viu? Primeiro tempo, especialmente, sangrar os olhos. Passe bobo, Simões, de 1,5 m, 2 metros. Os caras errando do Atlético. Um time espaçado. Que jogo ruim do Galo ontem, Simões. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, João. Boa tarde quem acompanha a gente. Realmente o primeiro tempo foi de doer. No intervalo até fazer um comentário com você, né? Internamente, de que o América e Volta Redonda, o jogo da Série B no dia anterior, foi bem mais emocionante. Mais movimentado, mais movimentado, né? Foi realmente... No segundo tempo, até que o Atlético deu uma melhorada. O que eu percebo às vezes, Thiago, é que talvez nesse processo de transição que o Atlético vive com o Sampaoli, em determinados momentos está confundindo intensidade com correria. Talvez você que esteja no estádio, talvez possa ter essa noção maior. E muito desorganizado. Pois é. Muito desorganizado. Aí, Scarpa pra direita, pra esquerda, por dentro. Quer dizer, é tentar meio que no desespero, sem organização. E aí, isso te dificulta a vida, entendeu? Te dificulta a vida. Eu acho que teve algumas questões também que podem ser melhor trabalhadas pelo Sampaoli. O próprio Scarpa, né? Eu acho que é um desperdício usar o Scarpa nessa função meio que assim de um ala, né? Eu acho que ele tem muita qualidade. Alguns jogadores não aconteceram, né? O Biel não aconteceu, o Reinier entrou no jogo, não acrescentou praticamente nada, né? Nada. Não acrescentou praticamente nada, tá? E agora eu acho que tem lados positivos também. Dudu de novo, hein, Simões? Entrou também. Não consegue. E saiu até rápido, né? Saiu numa correria desenfreada lá pra entrar no túnel. Agora eu acho que o Bernard tem chance de se reencontrar, tá? Eu acho que o Bernard vem vivendo um processo interessante no Atlético com essa chegada do Sampaoli. Agora, um ponto que prejudica muito o time, sabe, o Thiago? Eu acho que, assim, o Atlético talvez não seja fácil, não seja uma situação tranquila, mas o Atlético precisa botar um controle no Lianco, cara. Ele arrumou 2 confusões no jogo ontem, na segunda delas tomou um cartão amarelo, desfalca o time contra o Fluminense, cara. Um jogo muito mais difícil do que o Sport na Arena MRV. Claro, o Juventude também era muito mais fácil do que e o Atlético não conseguiu ganhar. E o zagueiro já joga no limite, porque a chance de tomar um cartão é muito maior ali, dando um bote, né, matando um contra-ataque. Aí o cara me queima uma chance de cartão por causa de dar peitada nos outros. Ele já tinha arrumado um entreveiro lá no campo do Atlético no segundo tempo, aí depois arrumou um com o Jadson, né? No final do jogo até dá pra ver na televisão claramente o Jadson meio que conversando com o Scarpa. Acho que eles chegaram a jogar junto no Fluminense, reclamando com certeza dessa... Sabe, uma coisa desnecessária, porque é isso, o zagueiro já joga no limite. O time se expondo pra tentar buscar o gol. Então o cara muitas vezes fica no mano a mano. Se compromete por lances completamente desnecessários. Não tinha necessidade nenhuma do Lianco tomar o cartão amarelo que ele tomou por aquela ação contra o Jadson. Então, é um jogador muito importante, é um jogador que tem muito potencial, é o pilar do sistema defensivo do Atlético, e é um cara que precisa ter, estava inclusive com a faixa de capitão ontem, né? Precisa ter esse controle, cara. Talvez, não sei se é difícil para ele, mas de toda forma, é uma coisa que precisa sim ser trabalhada, cara. E alguém do Atlético conversar com ele, né? Diretoria, não chegar pode pra ele dar uma segurada. Você não pode, num jogo desse, né? O jogo com o Fluminense, com esse empate diante do Juventude, ganha importância, cara. Essa questão de rebaixamento que o torcedor fica falando, o trauma do ano passado é muito recente. Isso aí, Thiago, sinceramente, uma coisa que eu gosto é de número. Pra mim não existe, tá? O Atlético vai ter que fazer, mas é muita força pra correr risco de rebaixamento. Mas tem que fazer muita força, porque o nível esse ano vai ser muito baixo. Pra você ter uma ideia, a projeção pra se salvar esse ano é de 36 pontos, cara. Não cai com 36? Se os times mantiverem o nível que eles têm agora, os times do Z4, com 36 pontos você não cai, entendeu? Quer dizer, todos os times do Z4 marcam menos de 1 ponto por jogo. Os 45, então, tradicionais vão dar com sobra? Nunca. Talvez 40 pontos, assim, dê com sobra. Só pra você ter uma ideia, Thiago, no Gilcione lá, no Probabilidades pro Futebol, só pra turma ter uma ideia de número, o Sport tem 96% de chance de cair, o Vitória 81%, o Fortaleza 74% e o Juventude 66%. Todos acima de 50%, entendeu? Quer dizer, quando você passa de 50% na probabilidade, a chance daquilo acontecer é muito maior do que de não acontecer. Então, um time desse aqui pode se desgarrar? Até pode, acho que o Fortaleza tem até potencial técnico para isso, mas é muito difícil.
Então, quer dizer, é uma situação que, claro, o Atlético precisa ter atenção, o trauma do ano passado é muito grande, mas que eu acho que passa um pouco pelo exagero. Mas, de toda forma, o Atlético não pode apostar tudo em vaga de Libertadores do ano que vem, por exemplo, em Copa Sul-Americana, embora ele tenha o melhor time entre os 4 semifinalistas, mas isso também não quer dizer muita coisa nessas Copas, porque o que a gente mais tem visto aí é zebra. Mas, de toda forma, assim, é um resultado que foi decepcionante. O Atlético vinha na ascensão, venceu o Bolívar, venceu o Mirassol, um adversário muito mais qualificado do que o Juventude, e aí, de repente, dá aquele passo atrás, porque a desconfiança do torcedor volta diante do desempenho nas finalizações. Eu acho que até que criou algumas oportunidades, tanto que teve 2 bolas na trave, teve uma defesaça do Jandrei num chute do Rony, mas de toda forma fica um gosto muito amargo desse empate com o Juventude, que o Caixa definiu bem, né? A única coisa que o Juventude queria era a bola longe da área dele e eles chutavam pra onde o nariz apontava. Foi um jogo muito ruim, Galo ficou devendo de novo e agora vai pegar o Fluminense. Ô Cláudio Rezende, Rezendão, Galo agora pega o Fluminense no fim de semana, hein, Cláudio? Alô, Thiago Reis, o Galo já começa a se preparar hoje à tarde com o treinamento para o duelo contra o Fluminense. Agora, sábado, 6h30 no Maracanã. O técnico Sampaoli vai em busca da primeira vitória como visitante. Para esse jogo, ele vai contar com as voltas de Everson, Hulk, Arana e Alonso, que cumpriram suspensão diante do Juventude, e perdeu o zagueiro Lianco, que recebeu o 3º cartão amarelo, será ausência no fim de semana. O atacante Júnior Santos vai passar por um procedimento cirúrgico nos próximos dias e não atua mais na temporada. Ele teve uma lesão traumática no pubis com ruptura do tendão adutor da coxa direita. E a exemplo do Coelho, estarão fora dos últimos meses da atual temporada. E a partir de hoje, 2 garotos já fazem parte do elenco principal. Revelações da base do Galo, atacantes Gabriel Veneno e também Mosquito. Thiago Reis. Agora apelar pra garotada, né? Quem sabe o Veneno, o Mosquito aí ganhando oportunidades no